Olá, cristãos de todo o Brasil! O vídeo de hoje será uma análise sobre as profecias que estão no livro de Daniel. Esse é um dos livros mais conhecidos pelos cristãos, embora ele represente um mundo cheio de mistérios para muitos, justamente por conta de ser um livro de previsões. Não é à toa que o livro de Daniel também recebe o nome de Apocalipse do Antigo Testamento. Isso porque o livro de Daniel é o livro do Antigo Testamento que mais traz previsões sobre o fim dos tempos. Até hoje, os estudiosos da Bíblia se dedicam a entender as passagens desse livro, que foi escrito em duas línguas, hebraico e aramaico. O aramaico, na época de Daniel, era a língua mais usada. Sobre a vida do profeta Daniel e sobre os seus familiares, pouco se sabe. Não há muitas informações no texto sagrado sobre isso. Uma das coisas mais importantes que precisamos saber sobre a vida de Daniel é que ele tinha 3 amigos muito próximos, Azarias, Misael e Ananias. Eles também são conhecidos pelos nomes de Abed-nego, Mesaque e Sadraque. Mas por que essa amizade é tão importante para nós? Porque no capítulo 3, nos versículos 16 a 18, Daniel nos conta sobre o episódio envolvendo os 3. No episódio, os 3 são jogados em uma fornalha de fogo, mas não se queimam, porque eles se mantiveram fiéis a Deus. Vamos ler a passagem. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: Ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste erguer. É necessário esclarecer um detalhe muito importante que muitos cristãos desconhecem. Daniel, originalmente, não é tido como um dos profetas. Porém, muitas pessoas podem argumentar que Jesus chamou Daniel de profeta, o que também não está errado. Mas calma, vamos entender o que aconteceu. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Na primeira parte, encontramos os 5 livros de Moisés. Já a segunda parte é a que trata sobre os profetas, como José, Samuel, Jeremias, Isaías e Ezequiel, por exemplo, dentre muitos outros. Porém, o livro de Daniel não está nessa parte. Ele vai aparecer somente na terceira divisão da Bíblia hebraica, que é chamada de Escritos. Nessa parte, além do livro de Daniel, nós também encontramos os Salmos, Eclesiastes, Jó, Lamentações, os Provérbios e muitos outros. O motivo de Daniel não estar na segunda parte do livro é que, até onde se sabe, Deus não entregou uma mensagem pública para Israel através de Daniel. Porém, vemos em Mateus, no capítulo 24, versículos 15 a 18, que Jesus considerou Daniel um profeta. Quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua cabeça. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Essa passagem é referente aos sinais do fim dos tempos e traz uma série de orientações para os cristãos. Quando esse momento chegar, no livro de Daniel, nós encontramos 6 histórias sobre Daniel e seus amigos, enquanto eles estavam na corte do rei Nabucodonosor II. Esse primeiro momento é mais histórico e é de grande importância, já que ele registra uma série de acontecimentos que não foram tratados no Novo Testamento, e aos livros da história de Israel. Em um segundo momento, o livro traz 4 profecias sobre o fim dos tempos, e é sobre essas profecias que nós vamos falar hoje. Uma das primeiras profecias é a imagem do sonho do rei Nabucodonosor II, que era o rei da Babilônia. No seu sonho, ele viu uma grande estátua de corpo, e cada parte era feita de um material diferente. A cabeça da estátua, por exemplo, era de ouro, já o peito e os braços eram de prata. Em seguida surgiu uma pedra. Essa pedra colidia com a estátua, fazendo com que a estátua se quebrasse inteira. Por fim, a pedra virou uma grande montanha e cobriu toda a terra. Daniel foi responsável por interpretar o sonho do rei. Daniel alertou que cada parte do corpo da estátua representava um reino. O último reino seria o reino que estaria vigente próximo ao fim dos tempos,
e esse seria um dos sinais de que o juízo final estaria se aproximando. De acordo com a profecia de Daniel, esse reino seria um reino diverso, sendo fruto da união de muitos reinos, inclusive do Império Romano, que agora já não seria mais puro. Esse episódio foi narrado em Daniel, no capítulo 2, versículos 1 a 49. Agora vamos ler um trecho que representa o momento em que Daniel é chamado para interpretar o sonho do rei, nos versículos 25 a 28. Então, Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhes assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesezar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Nesse mesmo capítulo, nos versículos 44 e 45, vemos a importância de Deus na interpretação de Daniel. Vamos ler a passagem. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a um outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e é fiel a sua interpretação. Outra profecia presente também no livro de Daniel nasceu de um sonho, a visão de 4 animais que saíam da água: um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas, um leopardo com 4 cabeças de 4 asas, um animal poderoso com 10 chifres. Todos esses animais representam algum reino ou alguma figura histórica. O reino de 10 chifres, por exemplo, seria o Império Romano. Porém, surgirá um outro animal, muito mais feroz que os outros, que pisará sobre a terra e devorará toda a terra. Mas Daniel é claro quando diz que em um outro reino aparecerá em seguida e destruirá esse reino do mal. Esse novo reino será eterno e será o reino de Deus. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Daniel, capítulo 7, versículos 25 e 28. Há uma terceira profecia de Daniel que também envolve animais. Dessa vez, Daniel tem uma visão de um carneiro com 2 chifres. Durante um tempo, esse carneiro foi invencível, mas surgiu um bode do ocidente com somente um chifre, grande e forte. O bode consegue quebrar os chifres do carneiro, mas depois o seu próprio chifre foi quebrado. No lugar de um único chifre, nasceram 4. De um desses 4 chifres, nasceu um outro chifre bem pequeno, mas longo o suficiente para chegar ao exército dos céus e controlar os exércitos. Porém, o livro de Daniel diz que esse novo reino poderoso e mau acabará sendo derrotado sem o uso de força humana. Uma interpretação que os estudiosos da Bíblia dão para esse episódio é que Deus destruirá esse último reino, que é o reino do Anticristo. Vamos ler a passagem em Daniel, no capítulo 8, versículos 23 a 26. Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, que será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E
e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Outra profecia do livro de Daniel fala justamente sobre o fim dos tempos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas até naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que sofrem sábios, pois resplandecerão como um fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 4. O livro de Daniel é claro ao falar que o fim dos tempos de fato acontecerá, e que muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os sábios o entenderão. Porém, uma coisa que não sabemos é quando essa profecia irá se cumprir. O livro de Daniel não traz exatamente uma data de quando o juízo final acontecerá. Aliás, em nenhum momento da Bíblia nós podemos ver uma data que fale sobre isso. Mesmo no livro de Apocalipse não há data. Mas uma coisa é certa: haverá salvação para os verdadeiros cristãos e continuarem fiéis à palavra de Deus até o final. Então, o que você achou das análises sobre as profecias do livro de Daniel? Não esquece de comentar pra gente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o assunto. E se você gostou desse vídeo, então deixe o seu joinha e compartilhe com as pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.